Vamos ver agora três tipos de problemas comuns sobre cálculos em escoamentos em condutas e temos essencialmente três tipos de problemas. Primeiro, problemas tipo 1, a incógnita é a perda de carga em si, seja em pressão, seja mais normalmente em metros, o HF, essencialmente o valor do HF. Para este tipo de problemas é-nos dado, sabemos qual é o material da conduta para podermos encontrar a rugosidade, a geometria da conduta, está fixa, o comprimento e o diâmetro, o fluido, que está a escoar, para sabermos o ρ e a viscosidade, o caudal, seja em caudal volúmico ou mássico, ou menos habitualmente a velocidade na conduta, mas também pode ser, e o que se quer calcular é o HF ou ρGHF, ou seja, a perda de pressão. Ou, não necessariamente isso como objetivo final, mas como parte, por exemplo, de calcular, é necessário calcular esse HF para depois saber a potência que uma turbina está a extrair ou a potência que uma bomba está a injetar. Pode ser um passo ainda não final, mas quase final para resolver o problema. Portanto, esses são os problemas tipo 1, que são os mais simples, tipicamente. Depois temos os problemas tipo 2, em que a incógnita aqui é o caudal, ou a velocidade da conduta, mais usual querer-se saber o caudal. É dado, neste caso, outra vez, o material da conduta, para sabermos o epsilon, a geometria da conduta, o fluido, e sabemos a perda de carga, ou o valor do HF, ou, mais normalmente, a partir da equação de energia, conseguimos encontrar o valor do HF ou uma relação para esse HF. Nem sempre é tão... não é muito normal nós sabermos que o HF vão ser 10 metros ou 50 metros. Temos um outro conjunto de restrições, uma potência de uma bomba, etc., mais uma vez, que nos vai permitir chegar ou a um valor de HF ou a uma equação para HF, que dependa também do caudal. E, portanto, neste caso, então, calcular o caudal, seja volúmico, massa e com a velocidade na conduta. Problemas de tipo 3 é um problema de dimensionamento, porque queremos encontrar agora o diâmetro da conduta que cumpra um determinado caudal e perda de carga. Então, neste caso, sabemos o material que a conduta vai ser feita, sabemos o comprimento da conduta que ela terá que ter, sabemos o caudal, e aqui então muito mais tipicamente é sabermos o caudal volúmico ou mássico e não a velocidade, porque a velocidade vai depender do diâmetro e o diâmetro queremos encontrá-lo. E a perda de carga HF, ou mais uma vez o HF terá que ser determinado a partir da aplicação da equação de energia no início. Estes são os três tipos de problemas. O primeiro, mais simples, o segundo, bastante comum, o terceiro, menos comum, mas também é importante. Então, procedimentos para resolver problemas do tipo 1. Pronto, estes são passos que muitas vezes nós não seguimos escrupulosamente esta ordem, porque não é necessária. Há aqui coisas que podem ser calculadas antes das outras. Quando já sabemos o percurso, muitas vezes não seguimos esta receita com estes passos ordenadamente, mas eles todos têm que ser feitos. A ordem é que não é sempre necessária ser esta. Em todo o caso, é o algoritmo que eu estou a recomendar aqui para, pelo menos, vocês irem praticando e isto vos entrar mais no sangue, por assim dizer, e depois poderem ter à vontade de resolver pela ordem que quiserem. Então, sabemos o material, sabemos o epsilon, a geometria da conduta, o fluido, o caudal e, portanto, se calcular a perda de carga em metros. Passo 1, ou passo 0 ainda, comum a todos os problemas, escrever a equação de energia e identificar as incógnitas que temos.
É muitas vezes neste passo zero que vamos encontrar a equação para o HF. A equação que relaciona o HF com os outros termos de energia da equação. Ou seja, o H de uma bomba, um ΔZ, uma mudança de energia cinética, etc. Depois, determinar a rugosidade relativa, a partir do epsilon e do D, que sabemos. O epsilon, tipicamente, temos que ir buscar a tabelas para o material de que sabemos que a conduta vai ser feita. Este passo 1, por exemplo, podia-se argumentar que poderia vir mais tarde, e já explico porquê. O passo 2, vamos calcular a velocidade, se sabemos o caudal. Se nos tiver sido dado o caudal, que é o mais normal, dividimos pela área da conduta para ter a velocidade. E com essa velocidade vamos calcular o número de Reynolds. E aqui está o resultado do passo 3, se o número de Reynolds nos indicar que o escoamento é laminar. Acabamos de ver que nessa situação não há dependência da rugosidade. E, portanto, o passo 1 da rugosidade relativa não é necessário calcular nesse caso. Mas também não dá provavelmente muito trabalho calcular epsilon sobre D. E a grande maioria dos problemas são em regime turbulento e, portanto, o epsilon sobre D acaba por ser determinado. Mas aí está. Podem passar o passo 1 para seguir ao cálculo do número de Reynolds para ver se ele é mesmo necessário. Depois, se efetivamente for, e é nesse pressuposto que eu estou a escrever isto, que são escoamentos turbulentos, o passo 4 é agora determinar o valor do fator de fricção que entra na equação de Darcy-Weisbach para determinarmos o HF. E então, sim, com o epsilon sobre D e com o número de Reynolds, usamos o diagrama de Moody ou as equações de Colebrook ou Haaland para determinar F. Com esse F, vezes o L sobre o diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G, obtemos o valor do HF. Vamos ver um primeiro exemplo, um exemplo do tipo de problema tipo 1, o mais simples, que é a determinação essencialmente da perda de carga por fricção, o HF. E vamos para isso ver um exemplo em que temos água a ser bombeada de um reservatório 1, mais abaixo e à esquerda na figura, para um reservatório 2, mais acima, com um caudal de 85 litros por segundo, através de uma conduta de 610 metros de comprimento e 150 milímetros de diâmetro, e é uma conduta de ferro fundido. Então, para estas condições, e se a bomba tiver 75% de rendimento, a bomba que está a fazer este trabalho, e portanto a bomba terá que elevar o fluido 36,6 metros, como a figura diz, e vencer as perdas por fricção ao longo daquela conduta. E se tiver então esse rendimento, 75%, queremos determinar a potência de acionamento, portanto que tem que ser fornecida à bomba, em watt. Muito bem. Então, já temos aqui a figura para a resolução e vamos começar com o primeiro passo, o passo 0, comum a todos os problemas, que é escrever a equação de energia e encontrar, desde logo, uma relação para o H da bomba, com o qual depois vamos calcular a potência dessa mesma bomba. A potência hidráulica primeiro e depois a potência de acionamento. Então, o nosso ponto 1 e ponto 2, como de costume, são a superfície dos reservatórios, onde sabemos a pressão, a energia cinética, que é quase zero, se os reservatórios forem grandes, e sabemos a energia potencial, ou pelo menos a diferença de energia potencial entre os dois pontos. E então temos a energia no ponto 1, sob a forma de pressão, mais a componente cinética, eu estou a incluir o α1, os fatores de correção da energia cinética por sistema, isto apesar de já vermos que não era estritamente necessário, porque
consideramos, como eu acabei de dizer, que a energia cinética aqui é quase zero nas superfícies. O fluido nem está a esvaziar muito depressa o reservatório 1, se ele for grande, nem está a fazer subir a superfície do reservatório 2. Então, falta aqui a energia potencial no ponto 2, portanto a energia inicial é igual à energia final, mais o que se perdeu por caminho por fricção, menos aquilo que a bomba injetou. Mais uma vez, se for contraintuitivo o facto da bomba que está a injetar energia aparecer como sinal negativo, isso deve-se ao facto de estar do lado direito da equação. Podem preferir pensar nesta equação de outra forma, que é a energia inicial, que está do lado esquerdo, portanto estes três termos, mais aquilo, a energia que a bomba vai injetar, portanto passar o H da bomba para a esquerda, e fica positivo, portanto, é igual à energia final mais aquilo que se perdeu. Tudo bem. Eu costumo escrever assim e em todos os exercícios vou acabar a fazer assim. Ponho só do lado esquerdo a energia inicial e do lado direito ponho a energia final, mais o que se perdeu, menos o que se injetou. Perdeu ou foi extraído por turbinas. Portanto, se tivéssemos aqui uma turbina, também seria mais o H da turbina. Então, a equação de energia, como temos dois pontos à superfície, o 1 e o 2, a pressão aqui é atmosférica, portanto igual, corta dos dois lados. A energia cinética em 1 e em 2 é praticamente zero, vamos cortá-la e, portanto, o H da bomba, como tínhamos visto, não surpreende, a bomba tem que elevar o fluido 36,6 metros, esta diferença de Zs, e vencer as perdas por fricção. Aqui vamos querer então saber o HB, para depois calcularmos a potência hidráulica da bomba, falta-nos saber o HF. Este HF, vamos determiná-lo à custa da equação de Darcy-Weisbach, recorrente neste capítulo, que diz que o HF é igual ao fator de fricção vezes o comprimento sobre o diâmetro da conduta vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G, em que esta velocidade é a velocidade no tubo que estamos aqui a analisar, portanto, dentro desta conduta. O fator de fricção não o sabemos, o L e o D sabemos e a velocidade ainda não sabemos. Ora, a velocidade. Sabemos o caudal volúmico, que é igual a VA, que é igual aqui a 85 litros, ou seja, a 0,085 metros cúbicos por segundo. Então esta velocidade vai ser igual ao caudal, na verdade, 4 vezes o caudal sobre πd ao quadrado, o que dá 4,81 metros por segundo. A seguir, vamos determinar já o número de Reynolds, porque se o nosso regime for laminar, o nosso fator de fricção, o F, nesta equação, é simplesmente 64 sobre esse Reynolds. Torna-se mais simples o problema, não precisamos de calcular mais nada para além deste F dessa forma. Mas se ele for turbulento, como na maioria dos casos, o nosso F já não depende só do Reynolds, mas depende também da rugosidade relativa que teremos que depois determinar. Então vamos ver. Reynolds igual a ρ, vezes a velocidade vezes o diâmetro, sobre a viscosidade. As propriedades da água já incluí ali na figura, azul, senão temos que ir ver as tabelas. 4,81 para a velocidade, vezes o diâmetro de 0,15 sobre
0,01 kg por metro segundo da viscosidade. Isto dá 720 mil, cerca de 720 mil. Portanto, muito acima dos 2.300, muito acima dos 10.000, claramente turbulento este regime. E, portanto, o nosso F vai depender da rugosidade relativa Epsilon sobre D, que é agora necessário calcular. A rugosidade relativa nós vamos buscá-la à custa do conhecimento do material da conduta, que é ferro fundido, e vamos a tabelas, como nos slides ou na sebenta ou no próprio livro, é a mesma tabela no fundo, e vemos que a rugosidade média para o ferro fundido é de cerca de 0,26 milímetros, ou seja, a rugosidade relativa que é Epsilon sobre D, é igual a 0,26 sobre 150. Cuidado aqui em usar as mesmas unidades para o Epsilon e para o diâmetro. Isso dá, deixem-me só ver, uma rugosidade relativa de 0,00173. E, portanto, estes dois inputs, o Epsilon sobre D e o Reynolds, é o que nós vamos precisar agora para determinar o fator de fricção. Vamos considerar aqui esta caixa acabada. Então, o fator de fricção é aqui função para este regime do Reynolds e do Epsilon sobre D, e usando vamos fazer aqui uma caixa também para identificar que estamos a tratar do F agora, usando o diagrama de Moody. O F, que vocês podem ver depois, tem o exemplo de como usar o diagrama de Moody. Se para estes valores obtém algo parecido, é de cerca de 0,023. Pode ser um bocadinho menos, da forma como tiram, mas, como eu vos disse, pela precisão do próprio Moody, não tem grande interesse estar a tirar um resultado com mais de 3 casas decimais. Se usarem a equação de Colebrook, e podem usar qualquer uma, obtêm um F de 0,0228. Eu só estou aqui a escrever mais casas para mostrar comparação de valores entre uma coisa e outra. Claro que o Colebrook dá-nos mesmo um valor numérico, com as casas decimais todas que quisermos, mas não quer dizer que seja exato. Já o Moody, por interpolação e com réguas, é que poderíamos obter algo com grande precisão, mesmo que a quiséssemos representar. Não é? Portanto, não exagerem e não usem mais de 3 casas decimais para o fator de fricção. Haaland também é outra possibilidade que podem usar. Dá algo muito parecido aqui. Eu não consigo ler bem o que escrevi, mas penso que também eram 8 quadros qualquer coisa. Os valores podem variar um bocadinho do vosso cálculo, se for, também não é por aí. Okay? Que seja dentro desta ordem de grandeza de um F0,023, é a precisão que conseguimos tirar destas ferramentas. Então agora temos o F determinado e podemos então agora resolver
a equação do HF, onde fica igual a 0,023, comprimento 610, o diâmetro 0,15, a velocidade de 4,81, se não me engano, exato, ao quadrado, sobre 2 vezes 9,81. E dá-nos um HF de 110,3 metros. Vou só repetir esta conta para confirmar que não me enganei. Exato. E então, tendo aqui este HF, podemos finalmente calcular o H da bomba. Portanto, a bomba, para além de ter que levar 36,6 metros o fluido, tem que vencer ainda muito, tem que gastar muito mais energia a vencer as perdas do que propriamente a aumentar a energia potencial do fluido. São 36,6 metros que ela tem que levar, mas 110 metros de perda em cima disso. E, portanto, isto dá 110 mais 36,6 dá 146,9. Agora que já sabemos a energia que a bomba tem que injetar, a potência é calculada usando, portanto, isto será a potência hidráulica, que está a ser entregue ao sistema hidráulico, é igual a ρg H da bomba vezes o caudal. Isto dá 998 vezes 981 vezes os 146,9 metros vezes o caudal de 0,085, que dá 122,25 kW. Logo, a potência de acionamento tem que ser entregue à bomba, a potência elétrica, por exemplo, terá que ser igual à potência hidráulica sobre o rendimento e, portanto, isto vai aumentar para 163 kW. Ok? Mas está um exemplo do problema de tipo 1, em que, essencialmente, o grande trabalho aqui foi calcular o HF para depois, ter uma pergunta secundária sobre a potência da bomba, mas o essencial é o cálculo HF, por isso daí ser um problema tipo